Olá, louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Estou feliz mais uma vez de estar aqui com vocês para falar um pouquinho da palavra do Senhor, né? E assim que eu vou passando, eu também estou aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Que a palavra do Senhor venha preencher seu coração neste dia, né? Que venha resplandecer dentro de você a unção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Então eu quero deixar aqui uma palavra para todos nós que se encontra em Gênesis 37. Gênesis 37. Então vamos lá, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bilhá e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que todos os seus outros irmãos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles, e por isso tinha ódio dele, e grandes grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficavam com mais raiva dele, porque ele disse assim: escute, porque eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estava no campo, arando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocava em volta do meu e se curvava diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele. Ainda por causa dos seus sonhos e do seu jeito que ele os contava, depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho a seus irmãos. Ele disse: eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José comentou este sonho ao pai e aos irmãos, o pai de repente disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, toda vez que, quando eu ouvia falar no sonho de José, né, é muito importante, né, nós lermos a palavra do Senhor, né? Porque sempre quando eu ouvia falar, o sonho de José, então eu sempre imaginava que José, por conta própria dele, José tinha um sonho, né? E que ele não desistia desse sonho, como muitos de nós temos um sonho, né? Um sonho de ter uma coisa material, um sonho de ter alguém próximo de nós, né? Um sonho de uma cura, né? Coisa nossa, né? Mas não, aqui na palavra de José, eu lendo a palavra, né? Eu vim perceber que esse sonho era sonho, né? Enviado de Deus, que José sonhava o sonho, né? E que era propósito de Deus na vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E muitas vezes nós temos propósito na nossa vida que o Senhor vem até nos dando dicas desse propósito, né? E ficamos, né, à espera, né? Então José, ele teve esse sonho dizia o quê? Né? Pelos feixes, né? Que os feixes ficavam em pé e os outros feixes ficavam ao redor dele e os feixes se curvavam. Então, os irmãos falavam: então quer dizer que nós vamos curvar, né, perante a ti, que você vai ser rei, né? Então já não gostava de José, porque José já era o filho amado, né? E só que coisas aqui também, darmos para nós tirarmos da palavra, porque se temos algo que vem de Deus, que Deus venha nos falar, entendeu? Então, são certas coisas que nós não devemos também passar para o próximo.
e ainda percebendo, né, que aquele próximo, né, tem inveja de nós, tem ciúme de nós. Então, o melhor é que nós ficamos de boca fechada, né? Mas aqui é diferente, aqui vem dizer, né, que tudo que vinha acontecendo era um propósito do Senhor, né? Era um propósito que tudo aquilo ia acontecer com José, só que nem os irmãos sabiam, e nem José sabia, e nem o pai de José sabia, né? Dos sonhos, né, que Deus, né, ia realizar na vida de José. Por isso que eu falo, temos propósito na nossa vida, né? Então, um certo dia, os irmãos de José, eles foram até certo local bem longe, lá, né, com as ovelhas, com as cabras, né, ali para elas pastarem. E aí o pai de José pediu a José que ele fosse até atrás dos irmãos, né? Os irmãos estavam a demorar, então que ele fosse até lá. E José foi ao encontro dos irmãos. Quando José, já aproximando dos irmãos de longe, os irmãos já em mente, já pensaram, vamos matar ele. Vejam só, né? A ira que os irmãos tinham contra José, né? Mas o irmão chamado Rubens, né, disse, não vamos matar ele, vamos jogar no poço seco, né? E vamos dizer para o nosso pai que ele morreu, né? Que um bicho feroz pegou ele, vamos matar um bicho, vamos sujar a túnica dele de sangue, né? E vamos dizer para ele. E ele vai, então, né, como eu estava dizendo, né, Rubens falou, vamos jogar ele no poço seco, vamos matar um animal, né, sujar a túnica dele e vamos dizer para nosso pai que um bicho feroz matou ele, né? E aí eles, só que Rubens falou isso, mas na intenção de fazer isso, voltar e salvar o irmão, né? Mas ali, né, com todos os irmãos, não adiantaria a palavra dele de falar de não matar, porque iam matar o irmão. Então ele deu essa ideia e foi combinado e José foi jogado no poço. E eles ali jogaram José no poço, né? E ao lado eles ficaram comendo ali, mas nisso vinham passando, né, os ismaelitas, mas ali vinham passando os ismaelitas. Eles vinham, né, com especiarias, né, levando para o Egito, porque eles vinham cá e compravam as coisas e levavam para o Egito. Então, eles vinham com especiarias, não sei o que, coisa e tal. E aí, irmãos, né, o irmão um dos irmãos dele falou assim, deixa eu ver aqui. Então, aí o irmão Judá disse assim, o que vai adiantar nós matarmos José? O que vamos ganhar com isso? O que vamos ganhar com a morte dele, com o sangue dele, né? Então, por que não vendemos ele? Né? Isso Rubens já não estava mais próximo. Então, passou os ismaelitas, passaram os ismaelitas e eles ofereceram José à venda, né? Então venderam José por 20 moedas de pratas. Deixa eu ver aqui deixa eu ver se isso é certo, né? Então, 20 moedas de pratas. Venderam José por 20 moedas de pratas, incrível, né? Mas tudo já era propósito de Deus. E lá se foi José. Chegaram em casa os irmãos, né? E foram falar para o pai, né? Que não encontraram José, né? E que trouxeram a túnica toda rasgada, toda cheia de sangue, né? E tá. E o pai dele ficou muito triste, como tivesse uma pessoa, como tivesse
morto em vida, né? E aí José, o pai de José teve mais um filho chamado Benjamim, né? Que veio dar também mais um pouco de consolo ao pai, porque Benjamim era filho do mesmo, como fosse pai e mãe, né? Então era irmão mesmo de pai e mãe de José, o Benjamim. E José se foi para o Egito, né? E Deus tinha grande propósito na vida de José lá, né? E o sonho que Deus tinha dito a ele, né? Aos poucos foi se cumprindo, né? Então tem sonhos na tua vida que aos poucos se prepare, tá? Que vai se cumprir. Então, logo assim que José chegou lá, José foi vendido, né? A Potifar, né? Potifar, ele era era um oficial, um capitão da guarda, né? Então ali ele ficou com Potifar. Enquanto ele esteve na casa de Potifar, nossa, a casa de Potifar prosperou, né? Aonde ele chegava, ele prosperava. Louvado seja o nome do Senhor. Então Potifar deixou tudo na sua mão, né? Porque Potifar via José diferente, né? Então ele foi para o Egito vendido como escravo, entendeu? Mas ele não ficou ali como escravo a apanhar, né, a passar fome. Não, pelo contrário, ele comia do melhor na casa de Potifar, né? Então, até o que ele plantava ali, né, no pátio de Potifar, prosperava. Então, ele foi um grande homem de confiança de Potifar, tá? Mas é o que eu sempre falo, cuidado com as traições, a inveja, tá? Porque tem as armadilhas de Satanás. E a mulher de Potifar, ela começou a se interessar por ele. A palavra diz que ele era um homem de postura, né? Deveria ser um homem bonito. E Potifar tinha dito para ele, né? Tudo aqui na minha casa é meu, mas é como fosse teu. Ele disse, menos a minha mulher, claro, menos a minha mulher. Né? Mas a mulher de Potifar, ela ficava cobiçando ele, tá? Ele corria para um lado, corria para o outro, tentava fugir. Ela armou, né? Claro, um dia não tinha empregados nenhum e ela atacou ele, né? Para querer levar ele para a sua cama, mas ele conseguiu fugir e correr, mas a sua capa ficou na mão dela, tá? Então dali ela criou, né, um ódio dentro dela e já começou a falar para os empregados. Olha só quem Potifar tanto confia, né? Ele tentou abusar de mim, olha aqui sua capa, não sei o que, começou a falar. E assim, quando chegou Potifar, ela contou a mesma história para o marido, né? Mas já era propósito na vida de José, né? Já era propósito na vida de José que aquilo viesse a acontecer, né? Foi muitas vezes, aquilo que a gente fala, né? Vem acontecer coisas na nossa vida e lá na frente a gente vai entender por quê. Então vocês vão entender o porquê. Então José foi jogado na prisão, né? E ali, quando José foi entregue na prisão, Deus era com ele até ali na prisão. Tanto que ele, os carcereiros da prisão, pegou uma confiança tão grande nele ali dentro, né, que ele não era maltratado, tá? Ele não comia o que era de pior, tá? E ele estava ali dentro.
E Deus estava com ele. Tá? E aí ele ficou, mas ele não negou o Deus dele. Ele continuou ali, tanto que ele não traiu o Potifar com a mulher, né? Devido ao temor que ele tinha ao Senhor, né? E um homem correto, tá? Ele não ia trair, né, Potifar. Ele era um homem correto e primeiramente ele tinha temor ao Senhor. Mas aí Deus usou, né, cá fora, né, o rei que assim teve uma desavença com o padeiro, né, teve uma desavença com seu outro empregado e que mandou, né, esses outros empregados para a prisão onde José estava, né, e ali começou o propósito de Deus de novo na vida de Daniel, né? Então, aqueles homens tiveram sonhos, né? E os dois tiveram sonhos na mesma noite, né? Sonhos diferentes. E aí eles falaram, tivemos os sonhos. E assim eles não sabiam como interpretar. Mas Deus usou José para interpretar aqueles sonhos, né? E José disse, você volta para servir o seu rei, você vai voltar para servir o seu rei, né? E você volta, mas você vai, né, vai ser morto, né? Disse que o outro ia ser morto. E assim aconteceu, os dois foram soltos, um voltou para servir o rei e o outro realmente foi crucificado. E aí, antes dele sair da cadeia, José falou para eles assim, mas quando estiver lá fora, quando chegar lá fora, lembra de mim, conta para o rei, né? Que José queria, nossa, conta para o rei, né? Que eu interpreto os sonhos para ver se ele, né, logo saía. Mas Deus sabe tudo na hora certa, como diz, há tempo para todas as coisas, né? Mas ali o servidor que ficou servindo o rei, ele não disse para o rei, né? E ali se passaram mais anos, porque tudo é na hora certa, e se passaram mais tempos, né? E aí, quando passou mais tempos, bastante tempo, o rei teve dois sonhos, né? E o rei ficou preocupado com aqueles sonhos que ele tinha sonhado. E assim o rei mandou chamar adivinhadores, mandou chamar outros, né, que falavam que adivinhava, outros que tinham outros modos de adivinhações e por aí foi, mas nenhum deles soube interpretar o sonho. Mas é no momento certo, é no momento certo, é na hora certa e na hora que, aquela hora que, entendeu, que vai... Deus prepara aquela hora, que é a hora da grande importância, né? Então, aí o servidor que servia, né, o rei lembrou. Senhor, eu me lembrei que quando eu estava na cadeia, que assim teve aquele aborrecimento com o Senhor naquela época que o Senhor me mandou para a cadeia, eu tive um sonho e o outro teve um sonho e nós sairmos da cadeia porque lá tem, né, um hebreu, né, que ele adivinha os sonhos, né? Então o rei falou, mande chamar ele. Aí José foi, fez a barba, né, se botou uma roupa melhor e foi se apresentar ao rei, né? Louvado seja o nome do Senhor. Chegou lá, ele disse, o rei perguntou a ele, então, eu soube que você interpreta os sonhos, eu tive esses sonhos, né, que
tinha as vacas magras, né, as vacas gordas, né, as espigas, né, que se queimava, né, e aquela história toda. E José disse: meu Deus vai interpretar esse sonho, né? E aí começou o rei a falar e José começou a passar o que era aquele sonho para o rei, né? Rei, são 7 anos de fartura, 7 anos de fome, né? Que vai acontecer, né? Então são 7 anos que vai ter uma colheita grande, mas tem que ter armazenamentos pela cidade, tem que ter alguém para administrar tudo isso. E foi falando, tá? E o rei falou: então eu vou te colocar como governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Governador do Egito, tá? Pôs um dos seus anéis no dedo de José, tá? Um dos seus cordões de ouro no pescoço de José, e aí foi anunciado, tá? Eu sou o rei, mas abaixo de mim há José. Então, o que José, né, falar, foi dito aqui, que a ordem dele seja cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. E o propósito de Deus na vida de José foi se cumprindo, assim como o desejo de Deus na nossa vida vai se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para os irmãos verem como foi jogado no poço, foi vendido, né, por um daqueles homens, né, ismaelitas, que passavam, né, que aqueles homens, eles simplesmente eles vendiam para ganhar em cima. Foi vendido como escravo, tá? Mas Deus colocou ele na casa, louvado seja o nome do Senhor, de um capitão oficial. Olha só, ele já foi para casa do capitão oficial, tá? Olha o propósito de Deus. Preste atenção com esse propósito na tua vida, tá? Dali, de capitão oficial, houve aquela, vamos dizer, né, aquela tribulação na vida de Daniel, aquela traição que a mulher de Potifar, né, tentou fazer, né, para que José chegasse a governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi feito. Então chegaram, né, o tempo da fartura, da colheita de 7 anos, e depois chegaram os tempos maus, né, que todo o povo, né, ficaram sem alimentação. O povo do Egito, todo o povo hebreu, ficaram todos sem alimentação. E chegaram as pessoas ao rei e perguntaram se podia, né, ser vendido. Ele disse: pergunte a José. Então José, assim, começou a negociar e vender, né, alimentação. E aí ia chegando povo de todo lugar, até um dia que chegou os seus irmãos. Vocês lembram do fecho, né? Um fecho em pé e os outros se curvando. Pois é, e assim chegaram os irmãos e não reconheceram José, e José reconheceram eles, e eles se curvaram diante a José, né? É o propósito do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo se cumpriu na vida de José, tá? E com essa passagem eu quero dizer para você que há propósito na sua vida, tá? Embora que agora você não esteja entendendo, tá? Para José estava bom ser ali serviçal do oficial, do capitão, do oficial, né? Do Potifar. Para ele estava ótimo, mas não era aquilo que Deus queria para ele, né? Igual a gente quer uma coisa, a gente acha que está ótimo, mas não é aquilo que Deus quer pra gente. Deus quer algo mais.
como Deus queria algo mais na vida de José. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Os sonhos que José falava para os irmãos, que os irmãos criavam ódio, né? Era tudo para ser cumprido. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Nem todo sonho que você tem, tá? Não é para ser revelado, não. Tome cuidado com isso. Não é para ser revelado, não, tá? Que Deus tinha esse propósito para se cumprir, né? Como eu disse, né? Os feixes, os irmãos se curvando, né? Mas tem sonhos, tá? Que é para você e Deus, tá? Deus tem um propósito também, que é você e Ele, tá? Eis que é chegada a tua hora, tá? Mas guarda teu sonho também, tá? Porque tu não sabe como será o propósito de Deus, porque para cada um o propósito de Deus é diferente, tá? O meu propósito com Deus é diferente, o teu é outro tipo de propósito, o irmão vai ser diferente, né? Mas temos que orar e vigiar, tá? É muito bonita a história de José, porque foi tudo direcionado, né, com a permissão de Deus. Tudo que ele passou foi com a permissão de Deus e tudo foi acontecendo. No final, os irmãos, né, viram que tudo foi a permissão de Deus. O pai de José viu que foi tudo a permissão de Deus. Nossa, tudo aconteceu, tudo foi acontecendo. Meu filho, né, foi para o Egito, né, virou governador do Egito, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus falava os sonhos, José não entendia, os irmãos não entendiam, o pai não entendia, mas Deus entendia, né? E Deus foi direcionando, né? Até chegar ali. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Eu creio que Deus tem sonho na tua vida, tá? Que Deus está direcionando esse sonho, tá? E no final tu vai falar, né? Tudo aconteceu, eu não entendi, mas hoje eu entendo. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Mas eu quero te dizer que Deus sempre vai querer o bem para você. Mesmo que hoje tu esteja dentro do poço, tá? Mesmo que hoje tu esteja escondido dentro de uma caverna. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Mas é propósito de Deus na tua vida, tá? É porque tu tem que passar, tá? E o melhor lá na frente, tu vai ver e tu vai lembrar, né? Vai ser assim, tá? Mas não tenha medo, não temas, porque Deus é contigo, tá? Porque aqui, na passagem de José, diz que Deus estava com ele o tempo todo. Deus estava com ele o tempo todo. E assim eu te digo, Deus está contigo o tempo todo, tá? Tu está dentro desse poço? Tu não está dentro desse poço? Pois é, tu vai ver a transformação que vai acontecer através de você estar dentro desse poço hoje, tá? Quero te dizer, o poço não é o final, não, tá? Para quem é escolhido de Deus, não existe, tá? O final do poço acabou, não existe. Ei, pense, tá? Que você é escolhido, que existe um que está contigo, tá? Que é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Então, há livramento. Ei, tá sofrendo, estão te magoando, estão te deixando triste, né? E você acha que não tem solução, você acha que isso não vai acabar, né? Tu fala, por que esse sofrimento, né? Por que estou passando por isso? Ei, tem propósitos de Deus na tua vida. Pode crer, tem propósitos de Deus na tua vida. O melhor de Deus está por vir. Agora eu te digo, te põe na posição. Sabe por quê? Sabe por quê? José, ele não traiu o Deus dele. Ele não traiu Potifar, tá? Ele temeu a Deus quando a mulher de Potifar, tá?
estava cobiçando ele, queria levar ele para a cama, tá? Então se põe na posição, tá? Se põe na posição, tá? Que Deus é contigo, Deus sempre vai estar contigo e vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E assim eu deixo essa palavra para ti, deixo essa palavra para todos nós, tá? Louvado seja o nome do Senhor, porque é só Ele que pode, tá? E você é filho dele, você é escolhido por Ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor.